como espíritas, devemos refutar a tudo que é novidade, ou antes devemos estudar, à luz da doutrina espírita, esta novidade, para depois refutá-la ou não? Seria bom isso, mas para a gente estudar as novidades à luz da doutrina espírita, estamos dizendo que a gente primeiro tem que estudar a doutrina espírita. Que há muita gente que quer estudar novidade à luz da doutrina espírita, mas uma luz que ela não tem, porque nunca estudou a doutrina espírita. Ouviu falar. Então, se a gente estudar a doutrina espírita e depois quiser ler qualquer coisa, eu falei isso hoje, a gente tem que aprender a doutrina para depois saber discernir o que é e o que não é compatível com o espiritismo. Se de fato a gente estudar a doutrina para depois estudar as outras coisas, ler as outras coisas, já que eu quero confrontá-la com a doutrina, muito bem, é essa a postura. Agora, eu dizer que vou analisar a novidade à luz de uma doutrina que eu desconheço, é leviandade. Raul, tem duas questões que eu acho que nós podemos amarrar aqui. Por que uma gestante não pode frequentar uma reunião mediúnica? E a outra também com relação à reunião mediúnica. Deve-se permitir que fumantes participem de grupo mediúnico? Ou essa fraqueza é como tantas outras de que somos possuidores? Primeiro, eu gostaria de fazer uma observação aqui no nosso encontro. Não está surgindo nenhuma questão em torno do que nós tratamos. E eu não fiz nenhum seminário sobre mediunidade. Falei sobre a ação do mundo espiritual, sobre um mundo em reformas. Entendo que os confrades todos tenham suas ansiedades de querer saber, de querer aprender, mas nós temos que ter essa disciplina de cingir as questões ao tema, e eu pediria à mesa que respeitasse isto. Senão nós vamos começar a entrar num labirinto que a cada resposta virão outras perguntas sobre os temas da mediunidade que eu não vou poder atender nesta tarde. Quando digo não a um pedinte, me sinto culpado. Quando digo sim, me sinto enganado. Qual a melhor maneira de ajudar a um pedinte? Usar o discernimento. Todas as vezes que eu digo não a um pedinte e me sinto culpado, é porque eu disse um não com crueldade. Eu disse um não sem pensar. E eu agi no impulso. Não tem trocado. Todas as vezes que eu digo sim e me sinto enganado, é porque eu não soube avaliar a questão. Eu dei porque tinha alguém perto de mim, eu dei porque eu queria parecer bonzinho. Todas as vezes que a gente age sem lucidez, a gente ou fica com remorso ou fica frustrado. Quando nós dissermos sim, é porque a gente quer dar ao mendigo, ao necessitado. O uso que ele vai fazer, se ele nos enganou ou não, é problema dele. Muitas vezes a gente oferece alguma coisa e sabe que a pessoa nos está querendo enganar. Nós estamos trabalhando o nosso coração, não o erro, o engano da pessoa. Outras vezes a gente sabe que poderia não ter dito não. O nosso sentido cruel, o nosso homem velho é que nos impôs dizer não. E depois a gente fica morrendo de remorso. Na Terra nós temos que ter essa lucidez de verificar, eu estou sentindo vontade de dar? Se eu estiver sentindo vontade de dar a contribuição, não vou abafar meu coração. Vou dar, porque depois vou ter remorso. Se o meu discernimento me diz assim, não é a melhor forma de ajudar. Você tem outras maneiras de ajudar a essa pessoa e a outras pessoas. A gente não dá. E aí a gente não se arrepende, porque nossa posição num caso ou no outro não foi abrupta, não foi impulsiva, nem compulsiva. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se é sempre válido o primeiro impulso. E os Espíritos lhe respondem que depende de qual seja o primeiro impulso. Se for um primeiro impulso para cima, para o bem, para a harmonia, ele é válido. Se for um primeiro impulso que nos impõe remorsos, tormentas, ele não será válido. Então vale a pena a gente pensar nisto. Quando tivermos que fazer uma doação, seja do que for, eu vejo se eu vou fazer a doação
ou se eu vou emprestar a doação para depois querer de volta agradecimentos e reconhecimentos, ou que coisa desse gênero. Aprendi com Chico Xavier que quando a gente doa alguma coisa a alguém, porque a gente quis doar, não nos importa o uso que essa pessoa vai fazer do que a gente deu. É um problema dela. Nós recebemos de Deus inúmeras bênçãos que a gente faz muito mau uso delas. O dom de ver, o dom de falar, o dom da sexualidade, o dom do sentir, o dom do caminhar. A gente faz muito mau uso, mas Deus não se arrepende. Ele sabe que dia, menos dia, nós vamos valorizar essa dádiva que Ele nos deu para a vida e que a gente tem usado para a morte. Raul, o que o mundo espiritual espera de nós, os espíritas, com relação às transformações por quais ou pelas quais passam o planeta? Nós falamos há pouco. O que o mundo espiritual conta de nós é com a nossa fidelidade à verdade que nós conhecemos. Se a gente não for fiel à verdade que a gente já conhece, não temos mais nada a oferecer. Como seria a melhor maneira dos espíritas contribuírem na política? E como o plano espiritual analisa esses momentos de conturbações em nosso país? Esse momento de conturbação é um momento que a nossa história criou, nossa história brasileira. Os espíritos sempre afirmaram que houve muitos espíritos encarnados, muitos homens, que eles não tinham que ter entrado na história política do nosso país. Mas graças à omissão de alguns, graças à truculência de outros, eles entraram. Tomaram o gosto, destruíram aqueles que tinham compromissos políticos sérios com o Brasil. E agora eles não sabem o que fazer com esse acúmulo de compromissos que tomaram sobre si. É necessário que o mal chegue ao excesso para que o povo indolente, que a gente tem sido, resolva responder à altura, escolhendo pessoas melhores. E quando essas pessoas nos enganem, identificarmos o poder que a gente tem de tirá-las de onde elas estão. Muito difícil. Instituições, comunidades, associações de bairro, de moradores, profissionais, que têm essa coragem de se movimentar para afastar determinado político, homem público, que não estejam fazendo por merecer a confiança que nós lhes demos. Nós assinamos um cheque em branco e entregamos aos políticos. E eles preenchem como eles querem. E de eleitores que nós fomos, para eles, passamos a ser escravos dos seus caprichos. Eles passam a ser nossos senhores feudais. O que é erário, o que é público, se torna propriedade particular deles. E a gente fica bestificado, porque a gente não estuda, não conhece a Constituição, não conhece as leis, não sabe que direitos que o povo tem, não sabe até onde o povo pode ir, não assiste jamais a uma sessão da Câmara de Vereadores, não sabe nunca o que os vereadores da nossa cidade estão votando contra a cidade ou a favor da cidade, não sabe jamais. Então, esse é um momento que o mundo espiritual não pode interferir, a não ser nos inspirando a nos respeitar. Essa questão tão falada nesses tempos de cidadania está muito longe de nós. Nós nem sequer sabemos o que é cidadania. Quando nós gritamos pelos nossos direitos, ignoramos os nossos deveres. Haja vista quando nós estamos ouvindo os discursos políticos falando que os salários deles, as bonificações deles são direitos adquiridos que eles querem manter.
Eles estão querendo tirar do povo, dos trabalhadores, os direitos adquiridos desses. Veja que são 2 pesos e 2 medidas, e ninguém fala nada. Onde estão os deputados em quem a gente votou? Por que a gente não escreve para eles? Por que a gente não lhes manda fax? Por que a gente não lhes atucana? Porque a gente passou a ter medo do indivíduo que depende do nosso voto. No dia que os políticos sentirem que os seus eleitores estão sacudindo a barraca, eles mudam. Mas enquanto eles sentirem que nós somos escravos deles, eles vão continuar agindo como se tivesse um cetro na mão e uma coroa sobre a cabeça. A doutrina espírita não forja indivíduos alienados. A doutrina espírita é uma doutrina aguerrida, no sentido de nos fazer pisar firme onde a gente tem que pisar. Quando Allan Kardec perguntou aos imortais no Livro dos Espíritos, se as diferenças sociais não se devem tão somente às diferenças intelectuais dos indivíduos, o Espírito de Verdade respondeu, sim e não. E da falcatrua e do roubo, que dizes? Os Espíritos reconhecem, mas nós não queremos nos desgastar. A gente quer que Deus resolva o problema do Brasil, que Ismael resolva o problema do Brasil. Nós fomos forjados em nosso país num tacho de uma covardia endógena. A gente não se mexe. Porque é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E não houve ninguém mais aguerrido do que Jesus de Nazaré. Quando ele tinha que dizer, ele dizia. Quando ele tinha que fazer, ele fazia. E nós, deitados eternamente em berço esplêndido, continuamos. Lamentável. Nesses 500 anos do nosso país, já está passando do tempo do povo brasileiro, principalmente do povo espírita do Brasil, tomar consciência da sua força, não para brigar e fazer guerra, mas para exigir das autoridades constituídas, através da pressão das urnas, dos documentos, dos faxes, da internet, do que for, ao invés de ficar acessando pornografia, acessarmos a Câmara, o Senado e dizermos e mostrarmos que nós não estamos satisfeitos com esse monte de internautas que fica invadindo as contas dos outros e os segredos daqui e dali, porque não tem o que fazer. Se a gente estivesse dizendo às nossas autoridades o que a gente quer que elas façam, o Brasil seria outro, nossa cidade seria outra, nosso estado seria outro. Nós ficamos de meros assistentes das brigas, das querelas que a gente paga para eles fazerem. Falta cidadania porque falta o autorrespeito. Se Jesus Cristo propôs que a gente amasse o próximo como se ama a si mesmo, e se a gente não se ama a si mesmo, não se respeita, não se valoriza, será muito difícil respeitar e amar o Brasil, respeitar e amar o próximo. Quando você falou que muitos políticos não deveriam assumir e assumiram os cargos por omissão de uns, essa tese se aplica no movimento espírita? Se aplica exatamente. Há muita gente vaidosa, prepotente, presunçosa, que não tem nenhuma habilidade, nem de conhecimento doutrinário, nem de temperamento, para estar à frente de instituições, mas tem a vaidade suficiente de querer estar. Sabem que não vão fazer nada além de projetar a própria imagem, mas, como elas não acreditam nos espíritos, elas assumem. E aqueles que tinham condições, mas não querem se aborrecer e se omitiram, serão corresponsáveis pelo mau êxito dessa gestão. Ao generalizar a limitação de introdução de novidades no movimento espírita, não corremos o risco de dogmatizar a doutrina?
A fé raciocinada não leva a uma constante reinterpretação dos ensinamentos? Reinterpretação é uma coisa, adulteração é outra coisa. Por favor, não diminuam a nossa inteligência. Um centro que não forma trabalhadores precisa de reforma? Como agir para formar trabalhadores? Mudando a diretoria do centro. Como a coragem moral poderá fortalecer o movimento de unificação? Como criar coragem de servir a Kardec e não aos confrades? Em que momento devo reunir o conselho para tratar do problema que destruiu o ideal? Sempre que isso se fizer necessário. Quando nós fazemos parte de uma instituição, não podemos ser daquelas pessoas que qualquer alfinetadinha nos machuca. Não é isso. Mas quando forem coisas proeminentes, coisas fundamentais, que a gente não pode abrir mão, e algum grupo na instituição, mesmo o grupo diretivo, esteja querendo manter ou criar, é justo que aqueles que estejam mais lúcidos protestem, falem, mostrem, se reúnam. O nosso grande problema é que a gente não sabe se reunir para conversar, a gente quando se reúne é para brigar. Parece que nós somos de uma mistura de Adão e Eva e Pitbull, né? A gente tem que brigar. Se não brigar, faz a prece inicial e briga, depois faz a prece de encerramento, né? Quer dizer, nós não temos coerência, não é? Mas sempre que houvesse esse tipo de coisas adulterativa no nosso trabalho, na nossa instituição, seria importante que a gente reunisse, não é? Jesus Cristo propõe que quando algum companheiro erre contra nós, contra a causa do bem, que a gente o chame e converse com ele em particular. Se ele insistir no erro, nós o chamamos de novo com uma testemunha. E se mesmo assim ele persistir no erro, que a gente reúna a igreja. Isso é ensino de Jesus. A igreja significa comunidade, que no nosso caso é a representação da comunidade, é a diretoria, para a gente discutir como é que a coisa vai ficar. Se nós vamos fazendo de conta que não vemos, não imaginemos que estaremos inocentes nisso, nós seremos coparticipantes. A gente está vendo, está sabendo e está fazendo ouvido de mercador. E eu não sei qual é a responsabilidade mais grave, se daquele que está cometendo os equívocos por ignorância ou má vontade, ou daqueles que por omissão e acomodação não estão tocando no assunto. As coisas do mundo têm que ser resolvidas no mundo. E como no mundo só teremos aflições, vai haver dias que a gente vai estar com o coração apertadinho, tem que resolver uma situação difícil, com uma pessoa que é violenta, que é agressiva, mas a obra é do Cristo, a obra é de Jesus de Nazaré. Nós somos peões nesse trabalho. Alguns são biscateiros, aparecem hoje, aparecem amanhã, mas todos temos um grau qualquer de responsabilidade com a construção do mundo novo, sem qualquer dúvida. Na Gênese, Kardec diz: o Espiritismo nunca se tornará ultrapassado, pois tudo que surgir de novo e ficar provada a veracidade se incorporará à doutrina. A quem cabe a tarefa de desmitificar essas novidades que aparecem, como a apometria, por exemplo, ou de prová-las e fazer com que incorpore a doutrina? Vejamos, não se pode incorporar à doutrina qualquer ordem de ideias que desde o seu nascedouro já são opostas à doutrina. Qualquer crença ou culto que seja espiritualista não será forçosamente espírita tão somente porque sejam espiritualistas. O que falta a muitos dos nossos confrades é maturidade, eles não sabem ler. Eles juntam as letras, falou de espírito, de desobsessão, eles acham lindo e o espiritismo tem que engolir. Quando se fala que a doutrina espírita é universalista, não significa que ela seja um balaio de gatos, que a gente tenha que enfiar tudo pela goela do espiritismo abaixo.
Eu gostei da apometria, e isso é espiritismo. Eu gostei do Ramatiz, e isso é espiritismo. Eu gostei do Rustem, isso é espiritismo. Se essas ideias têm valor, elas têm que sobreviver por elas mesmas. Como nós temos o budismo, que não pretende ser espiritismo. Como nós temos o taoísmo, que não pretende ser espiritismo. Como nós temos o protestantismo, que não pretende ser espiritismo. Agora, porque os protestantes falam de Jesus, a gente enfia no espiritismo? Porque os católicos falam de Jesus, de Deus, a gente enfia no espiritismo? E por que não? Porque algumas coisas nos convêm. Então é diferente nós analisarmos uma ideia como quem sabe ler e pensar, e nós pegarmos uma ideia que está na moda e querermos colocar goela abaixo do espiritismo. Vale a pena a gente não misturar as coisas. Às vezes eu percebo companheiros que dizem estar bem intencionados, mas eles são muito bobinhos. Têm uma cabeça muito pequena. Basta ler os fundamentos das ideias. Basta ler as ideias dos fundadores dessas ideias, para que a gente perceba que não tem nada a ver com o espiritismo. Quando Kardec escreve na Gênese isto, ele diz que depois de confirmadas pela ciência, se o espiritismo perceber que está em erro em algum ponto, que foi provado, etc., ele, por ser uma doutrina progressista, evolucionista, abre mão para seguir a informação da ciência. Não me parece que seja isso o que se passa nessa doutrina espiritualista, na apometria que foi citada, até porque a ciência não está ocupada com questões espirituais, muito menos com a apometria. E até que a ciência provasse que a apometria é isso ou é aquilo, então vamos esperar. Por que a gente não está com a paciência de esperar que a ciência prove? E eu já quero introduzir. Não torçamos o que escreveu Kardec, basta a gente abrir a Gênese agora e ver o que Kardec diz. Para se acomodar às nossas ideias, nós temos muito disso. Eu não entendi nem o autor da apometria, nem Kardec. Eu quero que seja feita a minha vontade, eu quero juntar tudo. Se a gente ler direitinho os fundamentos da doutrina espírita e os fundamentos da apometria, nós vamos verificar que a apometria merece ter o seu lugar, como a doutrina não precisa fagocitá-la, não precisa assimilá-la. Senão nós teremos que colocar dentro da doutrina espírita todas as clínicas do mundo, todas as terapias do mundo. Me parece que não é bem assim. Porque em português a gente conta as palavras, conta as sílabas dos versos, não me consta dizer que a gente queira que português seja matemática. Porque a gente lê os problemas a serem resolvidos na matemática, não me consta que a gente queira converter a matemática em língua portuguesa. Pelo fato da gente estudar a história dos grandes matemáticos, ao falar da geometria, da álgebra, da aritmética, não me parece justo que a gente transforme a matemática em história. Então a gente vê que tudo isso tem pontos de contato. O espiritismo tem pontos de contato com todas as doutrinas espiritualistas. Pontos de contato. Mas as suas consequências, os seus fundamentos são diferentes. Me parece que eu não estou falando em aramaico. Me parece que eu não estou despautando. Eu estou explicando por que sim, por que não. Agora, também não sou eu que vou responder pelo centro espírita A, B ou C. Se quem frequenta o centro não se respeita a tal ponto de permitir que tudo aconteça, é um problema de quem faz o centro. Não é um ser coletivo? Vai dar conta todo mundo. Quem deixou e quem fez. Então eu quero vender o meu peixe. Agora, os senhores não são obrigados a comprar. Eu quero que amanhã ninguém diga
que o orador, que o palestrante, que o divulgador espírita nunca falou disso. E que os senhores morreram enganados. Agora, se a presunção de uns, se a ignorância de outros, se o pouco entendimento de alguns quiserem fazer isso nas suas instituições, não sou eu que vou sofrer nem morrer por isso. Eu espero que todos sejam muito felizes, mas eu quero dizer que eu estou falando claro. Não é espiritismo mesmo, embora seja espiritualismo. Todas as novidades que a ciência prove, que os estudos científicos demonstrem que a doutrina espírita está equivocada, a doutrina espírita abrirá mão para absorver. Mas é preciso se estudar. Se as pessoas não estudam doutrina espírita, vão estudar ciência. Para provar o quê? Se as pessoas não sabem juntar as palavras que estão lendo para interpretar, vão estudar ciência, investigar, fazer laboratório. Claro que isso é uma baboseira. Eles não vão fazer. O que a gente quer é que seja feita a nossa vontade. E eu quero repetir o que eu disse na nossa fala do primeiro tempo. A doutrina espírita não nos pertence. Eu não tenho nenhum direito de colocar no seu contexto as coisas que me agradam, só porque me agradam. E muitas vezes a gente tem que falar as coisas, meus amigos. Se eu sou convidado pela URI, pelas URIs, para vir expor espiritismo, e eu não digo o que o espiritismo pensa, para não desagradar a qualquer dos senhores, eu estou traindo a minha consciência. E eu tenho consciência perfeita, porque sou professor, de que quando a gente prega, a gente não agrada a todo mundo, não. Mas se Jesus Cristo disse que o discípulo nunca será maior que seu mestre, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo, porque ele não conseguiu agradar. Se Allan Kardec não conseguiu agradar, já tem uns que estão dizendo que ele está superado, e já estão querendo até botar outras coisas no meio para ajudar o espiritismo, para o espiritismo evoluir um pouquinho. Como é que eu vou ter a pretensão de ser aceito por todos? Não tenho. Mas uma vez que eu estou com a palavra, eu vou falar o que a doutrina ensina. O espiritismo é uma doutrina a 4 mãos. O esforço dos desencarnados com o esforço dos encarnados. Mas quais esforços dos encarnados? Tem muitos encarnados fazendo esforços para adulterar a doutrina. Estudar um pouquinho não vai nos fazer mal. Pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, dar uma penetrada nesses livros, analisar, discutir, debater, aí a gente começará a botar os pés no chão. Não adianta nenhum de nós ficar levantando bandeiras. Eu acho que tem que botar a apometria no espiritismo. Eu acho que tem que tirar a apometria do espiritismo. Eu acho... Não é bandeira. Como eu tive o cuidado de ler bem uma coisa e outra, logo que saíram as obras de apometria, eu recebi um exemplar do autor. E logo de tacada ele arrebenta com os espíritas. Ele não concorda com os espíritas. Está logo na introdução do livro. Que eu tenho com autógrafo. Aí, o sujeito marreta o espiritismo, marreta Allan Kardec, marreta os espíritas. E os espíritas ingênuos querem colocar isso tudo no espiritismo. O dono da ideia diz que não é. E os espíritas querem que seja. Olha que coisa doida. Então, por favor, minha gente, vamos estudar espiritismo. Nosso compromisso é com o espiritismo. E tudo que tiver que chegar para o espiritismo, irá chegando ao seu tempo. A nossa cabeça vai amadurecendo de tal maneira, de tal forma. As ideias vão sendo aceitas. Toda a verdade, ela tende a se universalizar. Ela tende a ser generalizada. Isso vai chegando de tal maneira ao conhecimento de todo mundo, à aceitação de todo mundo, que quando a gente vê, isso já é parte do espiritismo. Mas enquanto a gente não conhece bem
nem o espiritismo, nem as outras coisas, não vamos criar caso não, que a gente perde tempo e deixa de viver a felicidade hoje. Eu acredito que você já tenha mencionado, se todos os acontecimentos terrestres são influência do plano espiritual, as demais são sobre mediunidade ou fora do tema. Vamos fazer um outro seminário para mediunidade. Isso. Aí a gente responde sobre mediunidade, certo, que é um assunto apaixonante que não acaba nunca. Todos os acontecimentos da humanidade, todos. Por quê, meus irmãos? Seria fácil responder. Todos são influenciados por espíritos? Todos. Porque somos nós que fazemos. E nós somos espíritos. Quem faz a história são os espíritos. Encarnados e desencarnados. Quando a gente lê, por exemplo, sobre a escravatura norte-americana, até o século passado, e se dá conta de que Lincoln libertou os escravos da América do Norte, dos Estados Unidos, depois que ele conversou com o Espírito manifestado. Pouca gente sabe disso. Depois de ele conversar com o Espírito manifestado. Daniel Webster, que havia sido senador pelos Estados Unidos, aquela época desencarnado, 1863, se manifestou através da médium Nat Colburn Maynard, e disse a Lincoln, de colega para colega, que era a obra da vida dele. Seria a maior realização da encarnação dele. E que não fizesse como ele, Daniel Webster, fizera quando estava encarnado, que lavou as mãos e fez de conta que não era com ele. Ele era senador. E Lincoln partiu para a briga. Assinou a libertação dos escravos. E um escravocrata do sul foi assassiná-lo. Foi a obra maior da sua vida. Mas foi a liberdade dos escravos. Há coisas para as quais a gente tem que ter coragem de pagar o preço. O que falta a muitos de nós. E a gente prefere ficar no morninho. Disse o anjo que levou a mensagem apocalíptica à igreja de Laodiceia: gostaria que fosses frio ou quente, mas como tu és morno, o grupo da igreja, vomitar-te-ei de minha boca. A posição morna é a pior que existe, é a mais digna de desconfiança. Quando a pessoa nega, é mais fácil da gente acreditar nela, ela não gosta. Quando a pessoa afirma, é fácil acreditar nela, ela gosta, ela vibra. Mas quando a pessoa, pois é, eu não sei o que quer dizer, vamos ver, fuja dela. É covarde, não assume nada, não tem posição para nada, porque ela está esperando onde vai dar mais, para ela se bandear para aquele lado. Então o anjo dizia à igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, gostaria que fosses frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei, olha que expressão forte, de minha boca. Porque aquilo que não é digerível, causa indigestão. Então, os fatos mediúnicos, os espíritos, abundam na história da humanidade. Poderíamos alinhavar vários, se não fosse o primado da hora. Lembrei Lincoln, porque essa história pode ser conhecida com facilidade, se a gente ler um livro chamado Sessões Espíritas na Casa Branca, da editora O Clarim, de Matão. E nesse livro nós vamos conhecer a história do presidente Lincoln com os espíritos que se manifestaram na Casa Branca a convite dele. A médium foi a convite dele. E
Quanta coisa ele fez depois de ouvir os Espíritos. Desse modo, meus amigos, quero saudá-los muito fraternalmente. Dizer-lhes que nós somos pessoas muito felizes, se quisermos ser. Porque nós estamos numa doutrina que nos lucifica, que nos ilumina, que nos deixa pensar, que nos deixa falar, que nos deixa até ser contrários a ela, e continua nos albergando como um seio de mãe. Nós somos muito felizes, porque nós podemos acreditar no amanhã, temos esperança desse amanhã que virá, temos certeza de que esse amanhã será uma decorrência de nossa atuação de hoje, mas seremos muito infelizes quando, depois de sabermos tudo isso, optarmos pelo homem velho, pela acomodação moral, com conhecimento de causa. Vale a pena agradecermos a Deus, a Jesus Cristo, aos bons espíritos, pela oportunidade que estamos tendo. E eu quero fechar essa fala lembrando aos meus irmãos, aos meus queridos irmãos aqui presentes, que o Espiritismo não nos obriga a estar em suas fileiras, uma vez que a gente nelas está, por livre e espontânea vontade. Vamos fazer a coisa certa, e isso será motivo de muita paz interior, de muita felicidade. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a vocês, e até logo mais, se Deus quiser.